Boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Olá, Fernando, tudo bem? Como estamos hoje, noite de terça-feira? Live hoje é curtinha, tá? Live hoje é pra gente tirar os maiores dúvidas sobre investimento, principalmente quem está começando a investir hoje, para não cometer aqueles erros, principalmente aqueles erros que fazem a gente perder dinheiro, tá? Então vamos elencar um pouco dos erros que eu particularmente cometi, que a maioria das pessoas cometem quando começam a investir, tá? Para que quem está começando agora não cometa esses erros, tá? E aí comece desde os primeiros momentos a ganhar dinheiro já. É legal, né? O ideal é que fosse isso sempre. Falando dos erros que eu cometi quando eu comecei a investir, um dos não pode dizer um erro, mas talvez teria sido um maior acerto se eu tivesse estudado mais sobre como investir, no que investir. E quando eu comecei a investir, até por influência dos mais velhos, pais, avós, tios, que sempre passaram aquela parte de você investir e investir em imóveis. A gente tem essa crença, aquela tradição que meu avô sempre falava, quem investe em imóveis nunca perde dinheiro. Então se você investir em terra, você nunca vai perder dinheiro, porque se você comprar um imóvel, todo mundo vai precisar de uma casa para morar. E quando eu comecei a investir em imóveis. Porém, eu só fiz isso em imóveis. Então eu não investia dinheiro, por exemplo, em poupança ou outras formas de investimento, mas eu investi em imóveis. E até que hoje ainda eu tenho uma grande parte do meu patrimônio investido em imóveis. E acaba me mobilizando grande parte do que eu tenho hoje, tá? Investindo em imóveis. Não que os imóveis não sejam bons investimentos, são. Só talvez eu não teria investido todo o meu patrimônio no começo, quando eu comecei em imóveis. Teria investido em outros patrimônios, em outras coisas que me rendessem talvez mais ou a mesma coisa, sem eu ficar com todo o dinheiro empenhado, tá? E como pode acontecer, os imóveis despencam de valor e aí você pode perder muito dinheiro com isso. Então esse foi um dos erros que eu cometi, tá? Outra coisa que quem começa a investir, principalmente quando vai lá, não tem muito conhecimento de investimentos, comete é analisar os investimentos e analisar lá, aparece um CDB, que paga 100% do CDI. Você, mas 100% do CDI é um bom investimento, tá? Só que o que acontece? O 100% do CDI, hoje o CDI está em 2%. Então 100% do CDI não é muita coisa. Aí você tem de outro lado lá uma LCI que te paga 3% ao ano, ou tem outro CDB que te paga 4% ao ano. Então se você tiver um CDB que te paga 4% ao ano, já é o dobro daquele outro que está te pagando 100% do CDI. Então quando for analisar um investimento, não analise tanto pelo valor do CDI. Veja o que representa. O CDI normalmente ele reflete a taxa Selic. Se a taxa Selic hoje é de 2%, se ele paga 100% do CDI, então logo ele vai rentabilizar apenas aquele ali. Agora, se a taxa Selic está em 14%, como esteve há pouco tempo atrás, aí sim você tem um bom investimento investindo num CDB que te pague 100% do CDI. Mas sempre faça essa correlação para ver o que ele paga mais e melhor, tá? Isso é sempre bem interessante você saber quanto que vai refletir aquilo mensalmente. Outra coisa, principalmente nos bancos grandes, bancos maiores, tá? Aqueles bancões que a gente chama, eles sempre querem te dar uma taxa de capitalização. Faz uma capitalização, compra isso, porque você vai ser sorteado, você pode ganhar 100 mil reais, 400 mil reais e ainda teu dinheiro vai estar rendendo.
Galera, é contar muito com a sorte, é balela. Eles precisam vender aquilo ali, tá? Os bancos, infelizmente, tentam colocar tudo que eles podem ali, porque eles têm que bater meta, o gerente precisa bater meta. E aí você acaba comprando uma coisa que não vai te dar um rendimento bom. O rendimento é horrível, normalmente esses planos de rendimento é horrível, e você faz uma capitalização que você tem uma chance mínima de ganhar aquilo. Então é melhor você investir em um investimento que te pague mais, mas que não corra uma capitalização ou um sorteio. Normalmente essas que pagam, que tem sorteio, são horríveis, tá? Então analisem bem o que eles vão te pagar realmente. O banco, olha só, sabe como um banco funciona? Você vai lá no banco e você pede 50 mil para o teu gerente. Diz, me libera 50 mil porque eu preciso fazer um financiamento de uma casa. Eu estou comprando uma casa, faltou 50 mil e eu preciso de um crédito de 50 mil. Aí o gerente do banco, ele faz o quê? Ele olha lá, ele tem aquele limite, mas ele fala para você, pô, não deu, tá? Não deu esse teu empréstimo, não foi aprovado. Lindalva, Rodrigo Lindalva, boa noite, boa noite. E não foi aprovado esse teu empréstimo de 50 mil. Aí você vai para casa triste, poxa, não vou poder fazer, não vou poder comprar aquela casa que eu quero, tá? Mas o que acontece realmente? Ele tem um crédito lá de 50 mil, mas ele precisa vender junto uma capitalização de 30 mil para ele bater a meta. Então o que ele faz? Ele te liga depois e diz, sabe aquele empréstimo que não foi aprovado? Eu consegui aqui de um jeito, aqui, fiz o que não podia e consegui, sabe, uma notícia muito boa para você. Não 50, mas 80 mil. Eu consegui 80 mil reais para você. E então você não vai só comprar casa, vai comprar os móveis para casa, você vai mobiliar ela toda e aí você fica feliz. Ele, só que você tem que fazer uma capitalização e esse dinheiro você só vai poder tirar daqui 2, 3 anos. O que ele ocorre? Ele quer bater a meta dele, então ele vai te liberar 80 mil, vai te liberar 50 agora, você vai comprar casa feliz e vai te liberar 30 lá daqui 2 anos. Então ele vai bater a meta e para você é horrível, porque você vai pagar juros sobre aquilo ali, você não vai ter 80 mil em dívida que você não precisava ter e o gerente do banco ele só está pensando em bater a meta. Então cuidado com essa capitalização. Títulos de capitalização normalmente, não sempre, mas na maioria das vezes são uma furada. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Então fuja da capitalização, isso é horrível. Uma coisa que eu lembrei agora é consórcio, que sempre me vendem, não sei se para vocês também, mas para mim, o pessoal sempre vem oferecer consórcio, porque a taxa de administração é baixa, porque a gente já vai conseguir contemplar esse consórcio agora, esse consórcio vai ser contemplado, você vai ter uma carta de crédito ótima aqui. Sempre tem esse papinho, essa desculpinha, né? Pô, não vou dizer que é bom, mas eu não consigo guardar dinheiro. Se você não consegue, tem outras formas de você guardar dinheiro que não é um consórcio, tá? Você pode muito bem programar no Tesouro Direto, por exemplo. Se você for no site do Tesouro Direto, ele faz uma simulação. Você quer 100 reais, é possível com 100 reais. Você tem 1.000 reais, é possível com 1.000 reais. Todo mês você deposita esse dinheiro lá na tua conta e você vai fazendo uma poupança mensal muito boa, muito melhor do que você fizer um consórcio. Consórcio você vai pagar taxa, tá? Você vai pagar taxa, você vai pagar aquilo ali em muito tempo. Se você não der grandes lances, você não vai ser contemplado. Então, um consórcio não é a melhor maneira de você guardar dinheiro. Se você quer guardar dinheiro, como eu falei, o Tesouro Direto, por exemplo, é uma ótima maneira. Você vai lá e simula 100 reais por mês. A partir de 30 reais você compra um tesouro. E você pode comprar todo mês. Você ganha pouco, não é uma desculpa que você não possa. 30 reais por mês, se você apertar um pouquinho, você consegue e você vai ganhando juro todo mês. Você não precisa pagar a taxa de administração para um consórcio, você não precisa pagar aquela prestação lá obrigatoriamente, você não precisa dar lances. Todo mês você vai pagando e o teu dinheiro vai rendendo, vai fazendo trabalhar o juro sobre juro. Então, uma das coisas muito erradas quem começa a investir é investir em consórcio, tá? Ou mesmo, como falo,
em taxa de capitalização. Carlos, como faço para comprar Tesouro Direto? Simples. Se você consegue acessar a internet hoje, você consegue investir no Tesouro Direto. Com R$ 30, você já consegue investir em títulos do Tesouro. Como você faz? Você vai ter que abrir uma conta numa corretora, através dos bancos também. Grandes bancos, eles têm o Tesouro Direto para você investir, tá? Então, você tem essa parte, você pode investir através de grandes bancos. Porém, esses grandes bancos, normalmente, eles cobram uma taxa para você investir no Tesouro. E se você tiver que pagar uma taxa, se você investir R$ 30, R$ 100, é um dinheiro que você vai deixar de investir. Então, eu não recomendo você investir por grandes bancos. Hoje a gente tem corretoras inúmeras, tem a XP, tem a Rico, tem a EasyVest, tem a Clear, tem o Banco Inter, Banco Digital também, todos eles com taxa zero. Você pode investir no Tesouro Direto, tá? Então você pode investir todos os meses através de uma corretora. Você abre a tua conta numa corretora, você pode abrir hoje pelo celular, você não precisa registrar assinatura de nada, você abre muito facilmente, tá? Uma conta numa corretora e consegue ter acesso ao Tesouro Direto. Se não, até para comprar o Tesouro, antes você precisava fazer uma conta no site do Tesouro Direto. Hoje você não precisa mais. Hoje você pode só abrir a conta numa corretora. Eu abri para minha mãe na EasyVest, tá? E ela já fez o cadastro da minha mãe direto no Tesouro. Eu já consegui comprar diretamente os títulos somente abrindo a conta na corretora. Estou dando o exemplo da EasyVest, mas tem muitas outras. A Juliane está me perguntando qual a corretora você acha melhor. Eu trabalho hoje com a XP porque ela me deu, em todos esses anos eu nunca consegui trabalhar na XP porque ela tinha uma das taxas mais caras. Hoje eu consigo trabalhar com a XP porque ela deu uma isenção de taxa e ela tem uns analistas muito bons. Mas se tiver que pagar taxa, eu não trabalharia com a XP. Aí eu já sugiro. O Banco Inter é um ótimo banco, você consegue fazer as transações todas de graça, sem pagar nada. TED, DOC, depositar cheque, você deposita com uma foto. Se você trabalha com cheque, você consegue depositar com uma foto, tá? E ele te dá acesso a uma plataforma de investimento muito boa. Porém, no Banco Inter não tem ainda Tesouro Direto. Aí eu fico com a EasyVest ou a Clear ou a Rico também, que agora tem taxa zero, tá? Elas não cobram nada para você investir, por exemplo, no Tesouro Direto. Um detalhe, se você investir no Tesouro, o Tesouro Selic até R$ 10.000 ele não cobra nada para você investir, não tem taxa alguma. E já se você investir mais que 10 mil, tem uma taxa de 0,25%, que é cobrada não pelo Tesouro, mas pela B3. A B3 é a antiga Ibovespa, que hoje ela administra tanto as ações quanto os recursos do Tesouro Direto. Então ela cobra essa pequena taxa pela administração. Mas até 10 mil no Tesouro Selic você não paga. Tá? Legal? Tinha mais uma pergunta aqui, a Silvana. Consórcio não é mais vantagem que financiamento? Mais vantagem que financiamento? Pode ser. Tá? O consórcio é mais vantagem que financiamento. Porém, o que ocorre? Cada vez que você antecipa um sonho, você tem um sonho de casar, de viajar, de ter um carro. Cada vez que você antecipa o seu sonho, você está sacrificando um pedaço do teu futuro. Tá? Então, eu não pegaria hoje um financiamento ou um empréstimo se não fosse, por exemplo, para você alavancar teu negócio. Você está vendendo muito bem, você quer expandir o que vai te dar mais lucro, eu não pegaria para o consumismo, para você consumir algo melhor ou comprar um carro, alguma coisa assim. O que eu faço, por exemplo? Eu guardo o valor, invisto esse valor todos os meses até que eu tenha o suficiente para comprar aquele bem. Tá? Então eu sacrifico um pouco, 1, 2, 3 anos, e aí eu compro aquele bem por um valor mais barato, porque eu tenho dinheiro para pagar à vista, e ainda melhor de tudo, compro em menos tempo do que se eu fizesse um financiamento e ficasse devendo. Tá? E ainda sem a preocupação de sair com aquela Bíblia lá. Já fiz isso um dos primeiros carros que eu comprei,
mas nunca mais fiz, me arrependo de não ter esperado um pouquinho de tempo. Se eu tivesse esperado, no meu caso, um ano, eu teria um carro totalmente quitado, tá? Talvez não aquele carro que eu desejasse no momento, mas um pouco mais baixo, mas eu não deveria nada e não pagaria, no caso de um financiamento, 2 vezes o carro, tá? Então, cada vez que você antecipa um sonho, isso é importante saber que você sacrifica uma parte do teu futuro, tá? Que esse dinheiro que você paga de juros, você podia investir para no futuro ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, ou no mínimo igual a que a gente tem hoje quando está na ativa trabalhando. Como faço para transferir para a corretora? Sim, se você tem dinheiro para transferir para a corretora, você pode transferir por TED do teu banco. Se o banco cobra ainda taxas, você vai pagar uma TED. Ou se for para o Banco Inter, por exemplo, ele te dá a opção de você gerar um boleto. Você pode gerar pelo celular mesmo, tá? Ele vai gerar um código de barra, tá? Vai gerar um código de barra que com esse código de barra você paga no teu banco e ele vai cair na tua conta lá do Banco Inter, por exemplo, e você vai ganhar dinheiro. Você vai ter esse dinheiro lá sem pagar nada, tá? Nenhuma taxa. Tem bancos que chegam a cobrar 20, 30 reais por uma TED. Agora vai ter o Pix. Não sei se vocês já ouviram falar do Pix, mas o Pix ele é uma forma de transferência que vai funcionar a partir de 16 de novembro, onde você transfere quase que instantaneamente, demora uns 10 segundos e você não tem custo algum nessa transferência. Você pode pagar também com QR Codes. Eu acho que os códigos de barra vão ficar mais obsoletos, tá? E você pode fazer uma ferramenta do Banco Central, vai ter para quase todos os bancos disponíveis, e aí você pode aderir, você tem que aderir ao Pix, e você aderindo a ele, você faz todas as transferências de uma forma imediata, sem burocracia, sem nada, imediatamente, e não tem custo. Melhor é isso, não tem custo, cai imediatamente, é seguro e é uma ótima forma de você movimentar o dinheiro. A partir do dia 16 de novembro já vai estar valendo. Na verdade não tem, eu até estudei para ver, tem alguma jogadinha, alguém vai ganhar com isso, mas realmente quem ganha é a gente, tá? Eu não vi nenhuma vantagem para o banco, principalmente, nem para o governo, a não ser que eles tenham, daqui a pouco o governo tenha um maior controle para o imposto de renda, mas mais do que eles têm já acesso aos nossos extratos bancários, não acredito muito, tá? Mas falando assim, sobre alguns erros que a gente comete quando a gente começa a investir, tá? E um dos erros que a gente comete é não aprender a controlar o nosso orçamento. Por que isso? Não estou falando daquele cafezinho que você toma, daquilo que você gastou um pouquinho a mais ou não. Estou falando de você controlar aqueles gastos de todo mês. Você não saber quanto que você ganha. Eu ganho X, tá? Eu ganho, vamos lá, R$1.000. E aí eu tenho R$500 que eu gasto com aluguel, aí mais R$50 que eu gasto com luz, 30 com água. Estou colocando os números fictícios, tá? Mas, digamos, é isso. Por quê? Porque aí você não sabe quanto que você pode gastar. E quando você não sabe, ou você gasta demais, ou você gasta de menos, tá? Tem exemplos de muitas pessoas que acabam gastando muito além do que ganham e nunca sobra, tá? Não sei se alguém já passou por isso, eu queria investir, mas nunca sobra para mim. Nunca sobra. Ou tem aquelas pessoas que são ao contrário. Eu ganho X ali, mas eu não gasto com nada, assim, eu não gasto porque eu não posso gastar, vai fazer falta lá na frente. E acaba sacrificando demais o presente em troca de um futuro que não pode existir. Então, as duas formas são ruins. Uma quando você sacrifica o teu futuro, que às vezes a gente nem sabe se chegará a esse futuro, tá? E a outra forma quando a gente gasta demais e aquilo ali, eu passei R$500 nesse mês no meu orçamento, no mês que vem são 1.000, no outro mês já são 1.500, 2.000 e aquilo vira uma bola de neve que você nunca mais alcança, tá? E do outro lado, aquelas pessoas que não vivem nunca o hoje em prol do amanhã. Eu não posso gastar com isso, eu não posso gastar com
com a minha vida agora, tá? Eu não vou sair com meus amigos porque eu não posso gastar. Isso também é ruim. Então, quando você tem um controle do teu orçamento, quando você sabe quanto que você gasta para cada coisa, quando você sabe, eu tenho R$ 500 que eu vou pagar de aluguel, eu tenho R$ 100 que eu vou pagar de luz, agora eu tenho R$ 100 que eu vou gastar comigo, 200, não sei, esse é o caso de cada um. E o orçamento que eu tenho, eu vou gastar esse aqui com lazer, eu vou sair com a minha família, jantar, ou eu vou viajar, ou seja, o dinheiro que você tem separado para você aproveitar a vida. E isso é muito importante, por isso que você precisa ter um controle do teu orçamento, não do orçamento geral, mas aquele orçamento que você gasta um pouco por mês, tá? Aquele orçamento que você sabe que tem todo mês aqueles gastos e aí você tem um pouco mais de liberdade para saber como você faz com o teu dinheiro e te deixa muito mais tranquilo. Eu ganho R$ 1.000, mas eu economizei 100 aqui para minha aposentadoria. Eu economizei 50 para o meu lazer e o resto eu já paguei minhas contas. Então você fica muito tranquilo para viver tua vida. Quanto guardar por mês para comprar um terreno de 120 mil? É uma conta, vamos fazer a tua conta, Silvana. Vamos fazer aqui, vamos lá. Quanto que você precisa comprar? Depende de quanto tempo você quer guardar esse valor. Leandro, um abraço, Leandro. Leandro sempre que pode também tá aí na live. Depende de quanto tempo você quer guardar esse dinheiro. E eu vou te indicar uma ferramenta até para você fazer esse cálculo, tá? Que se chama Calculadora do Cidadão. Como eu estou utilizando o celular, se eu não tivesse, tem um aplicativo no celular que você pode abrir essa calculadora do cidadão e fazer essa comparativa. Quanto eu quero ter lá na frente na minha aposentadoria? Dá para você calcular? Vou te mostrar aqui como. Ou, eu quero comprar um terreno de 120 mil. Quanto que eu tenho que guardar por mês? Em quanto tempo você quer ter esse terreno? Isso também depende, quanto que você quer guardar por mês. Aqui eu vou abrir a calculadora do cidadão, tá? É do Banco Central do Brasil, vai aparecer BCB, calculadora do cidadão. Clicando nela, tá? A gente tem a opção de atualizar os valores. Quem não precisa sair aí, depois vocês fazem esse cálculo, tá? Então, a aplicação com depósitos regulares, ele tem essa opção. Eu coloco aqui uma taxa de juro que eu vou conseguir, com certeza. Eu vou colocar uma taxa de juro de 0,7 ao mês, tá? Que é uma taxa de juro média, em torno de 8% ao ano, tá? Então, quanto que eu vou precisar ter? Para obter 120 mil ao final, eu vou colocar aqui, deixa eu colocar, eu não sei quanto que tu pode investir, mas digamos que você consiga investir R$1.000 por mês, tá? Se você investir R$1.000 por mês, para ter 120 ao final, você vai precisar de 87 meses, tá? Para isso, conseguindo uma taxa de 0,7. Já, Silvana, se você, digamos que você consiga guardar 2.000, vamos lá, eu não sei dos teus números, então eu estou colocando aqui, 2.000, para você, com uma taxa de 0,7 ao mês, para você conseguir os 120 mil, você vai precisar de 50 meses. Viu como muda? Então depende muito do teu objetivo, do teu orçamento, tá? Claro que a rentabilidade também ajuda muito, mas o teu horizonte de tempo é bem tranquilo ali, dependendo, né? Então vamos lá. Agora, se você quer um terreno de 120 mil, se você for financiar esse terreno, muito provavelmente você vai pagar ele em não menos que 180 meses, 200 meses, pagando o mesmo valor, tá? O mesmo R$2.000 ali, você vai pagar num horizonte de tempo bem maior, porque os juros são maiores para você pagar um financiamento, por exemplo, ou mesmo um consórcio com a taxa de administração. E dependendo do consórcio, você ainda não terá o bem em um prazo tão ágil. Então, já se você economizar por 4 anos, digamos assim, tá? Com esse valor de R$2.000 a uma taxa de 0,7, você vai ter o terreno pago em 4 anos, certo?
Então essa era a tua dúvida, Silvana. Se não ficou bem claro, me avisa. Me avisa aqui que eu tento explicar melhor ainda. Eduardo, um abraço. Dinho, um abraço. Indalva, um abraço para ti também. Show, gente. Vamos lá. Pessoal que está entrando agora, hoje a live é bem curtinha, tá? Só estamos tirando as maiores dúvidas que o pessoal tem e falando das maiores roubadas que as pessoas entram quando começam a investir. Para vocês, para quem está começando aí, não cair nessas. Se tiverem algumas dúvidas, vão mandando. Já respondendo da Silvana, do Carlos, da Juliane. Quem tiver dúvida aí vai mandando. Que hoje a live é mais tranquila. Aproveitando, quinta-feira a gente tem uma live com um cara show de bola. Tá? Nessa quinta a gente vai ter uma live com o Matheus Barrela, que ele é analista da XP. Tá? Ele é analista de XP. Antes ele participou de um fundo muito grande. E ele vai falar bastante pra gente como que eles fazem análise dos investimentos lá na XP, tá? Que é um grande player hoje do mercado, que investe consideravelmente, abriu capital, então é uma grande empresa com grandes investimentos, diria que um dos maiores hoje no Brasil, e já também nos Estados Unidos é uma referência muito grande a XP. Então na quinta-feira a gente tem uma live com o Matheus, que me ajuda bastante nas minhas análises de investimento, e ele vai mostrar como que ele faz as análises deles lá na XP. Então quem tiver aí na quinta-feira vai ser uma live muito boa mesmo. Gente, outra coisa, que quem investe muitas vezes tem aquela ganância muito grande de querer ganhar mais, tá? Quer ganhar mais em pouco tempo. Você investe, você vê, poxa, mas está rendendo muito pouco. Tá? Eu estou com CDB ali, não está rendendo muito. Eu estou com meu dinheiro no tesouro, não está muito. Ou em fundos imobiliários, mas ele paga muito pouco dividendo. Essas ações aqui vai demorar muito para eu multiplicar meu capital, para eu viver disso aí. Eu quero uma forma de ganhar dinheiro mais rápido. E quando as pessoas entram nessa de ganhar dinheiro mais rápido, normalmente isso traz grandes problemas. E um dos grandes problemas que as pessoas caem é o seguinte, porque meu amigo lá está investindo em, como é que fala? Unic lá na época, que é uma pirâmide, tá? Porque dá 3% ao dia, enquanto você aí está ganhando 6% ao ano, isso é muito pouco. E a pessoa, poxa, eu vou investir lá também, porque vai me render muito mais, então eu vou naquilo ali. E tem gente que tira todo o dinheiro, vende imóveis ou carros para investir e ter uma rentabilidade muito maior, e acaba tendo grandes problemas. Eu conheço inúmeros casos, bastante gente aí que por ganância achar que num curto prazo ia conseguir ganhar muito dinheiro com pirâmide, acabou perdendo tudo. Quem acompanhou o caso da Unic, ela quebrou, o pessoal foi preso e aqueles ganhos estratosféricos de 3% ao dia, 30%, 40% ao mês, não vieram, tá? Ou vieram num mês e no mês seguinte já não vieram, já foi bloqueado a conta e a pessoa perdeu aí 300, 400 mil reais, tá? Eu tenho um caso de um senhor que eu conheço, ele ganha pouco mais que 2 salários mínimos, tá? Sozinho, e ele já tinha algumas dívidas, alguns parcelamentos naquela crédito consignado na aposentadoria dele, e ele acabou dizendo não, porque eu preciso ganhar mais, e ele foi um pouco ganancioso, vendeu o carro que ele tinha, pegou um empréstimo de 50 mil reais e comprou o Unic e perdeu tudo, tá? Ele entrou numa depressão muito grande, tá? E perdeu, ficou sem carro e ainda pagando um empréstimo. Então ele ficou muito pior do que ele estava, tá? Então essa de pegar empréstimo para investir também não rola, tá? Nunca pegue empréstimo para vocês investirem, ou empréstimo para você consumir também é furada, tá? Mas eu quero muito casar, eu não tenho dinheiro agora, como é que eu faço? Cara, não casa. Se você não tem dinheiro, te dizer, você, mas
é o sonho da minha esposa, da minha noiva ali, é casar. Cara, se você não tem o dinheiro, não casa, cara. Você vai deixar de errar, tá? É muito melhor você não fazer naquele momento, guarda o dinheiro, casa posteriormente, ou não casa, do que você fazer um empréstimo e daqui a pouco teu casamento acabar porque vocês vão viver em brigas por causa daquelas dívidas, e isso é um erro muito grande, muito comum que ocorre. Outro erro muito comum nesse sentido é o pessoal que quer comprar uma casa. Eu tenho o sonho da casa própria, eu casei, a gente vai comprar uma casa e aquela casa acaba sendo a pior coisa que aquele casal fez, porque eu também conheço uma pessoa que fez isso. Ela queria a casa, foi lá, comprou o terreno, financiou a casa, toda a construção. O que aconteceu? Pouco tempo depois, ela não conseguiu mais pagar o empréstimo, a esposa ficou desempregada, ela tem um monte de dívidas agora que estão penhorando o imóvel. E sim, é possível penhorar o imóvel, por mais que seja um bem de família. Isso eu falo como advogado, é possível, até porque foi dado em garantia, tá? Para a pessoa conseguir a construção. Então elas estão sem o imóvel, apenas 3 anos depois que casaram, sem o imóvel, estão em vias de se separar, de separação, por causa de um bem que eles adquiriram quando não era o momento, tá? Então isso pode ser o declínio de muita gente. Então, se você não tem o dinheiro, não antecipe sonhos. Isso pode ser uma perdição que você vai pagar muito caro, com o tempo, com a tua sanidade futura, com o teu casamento, com o sacrifício da tua aposentadoria depois. Você pode não se aposentar ou não ter uma qualidade de vida como poderia ter se você esperasse um pouco. Então, se você não tem o dinheiro, não faça empréstimo, não adquira dívidas, tá? Porque você não sabe se o cenário será o mesmo daqui a alguns meses. R$1.000 fundo imobiliário, quanto tempo aplicado para receber dividendos? Fundo imobiliário, você vai receber dividendos todo mês, tá? Então, se você aplicou agora, vamos lá, hoje é 22, o fundo vai pagar todo dia 20, esse mês você não vai receber. No mês que vem, no dia 20, você já vai receber o valor dos dividendos, tá? Então, o fundo imobiliário é um ótimo investimento, tá? Todos os meses você recebe o aluguel, né, que são os dividendos, e o melhor, que eles são livres de imposto de renda. Então, você ainda não precisa descontar mais uma parte. O que é mais benéfico, acaba sendo mais benéfico que um aluguel, né? Que você ter um imóvel e locar ele. Além do que você não tem que se preocupar com o inquilino. Isso quem se preocupa é o gestor, tá? Do fundo. Então você não precisa fazer manutenção, você não precisa se preocupar se está vago, você não precisa se preocupar com muita coisa, e ainda você consegue comprar, né, fundos imobiliários, bons fundos imobiliários, a partir de R$100. Você compra fundos imobiliários muito bons, tá? A preocupação normalmente é você escolher o fundo, mas os fundos são muito bons e é uma ótima ferramenta, tá? Porém, que quem está entrando no mercado agora e não está disposto àquela volatilidade, os fundos têm essa volatilidade, tá? Mês a mês eles oscilam um pouco para cima ou para baixo, não tanto quanto ações. A volatilidade deles é muito menor, é muito baixa, mas ele tem. Então, se você quer para um curto prazo, talvez os fundos não sejam o mais indicado, porque você pode ter que resgatar um fundo imobiliário e ele está com valor muito lá embaixo, tá? Muito baixo, e você precisar do dinheiro. Então, o fundo você investe, são ótimos investimentos, mas não para você resgatar num período pelo menos não menor que 5 anos, tá? Mas com certeza são sim um ótimo investimento os fundos imobiliários. Inclusive os imóveis hoje também são um bom investimento, são uma maneira de você proteger da inflação. Talvez eles não te deem uma rentabilidade tão boa, tá? Eles não vão te dar uma rentabilidade tão boa quanto outros investimentos, e não tem uma liquidez tão grande como, por exemplo, no caso que a gente falou dos fundos imobiliários. Mas para você proteger o teu dinheiro, é uma ótima forma. Os imóveis, eles protegem
muito bem, tá? Eles fazem essa função muito bem de proteger o dinheiro, principalmente da inflação, que é uma coisa que eu acredito que a gente vai ver um pouco de inflação nos próximos meses. Aí, por mais que a estimativa do governo esteja lá embaixo, a gente está vendo quem vai no mercado, a gente está vendo os valores das coisas saírem de um preço para outro muito maior, né? Não sei se só eu, não sei, alguém mais vai no mercado e percebe isso, que o valor, não, nem vou falar do valor do arroz porque é polêmico, mas qualquer coisa, tomate que você vai comprar já subiu de preço, óleo de soja, você olha assim, os valores são não só no mercado, mas também construção, materiais de construção, tá? Você ia comprar o cimento há pouco tempo a 20 e poucos reais, agora já está 30 e poucos. E você está vendo essa evolução. Então é um sinal de inflação. Sem falar a nota de 200 reais, né? Que também já dá um grande sinal dessa inflação que está por vir. Não sei se vai ser grande, pequena, se veio para ficar, se vai ser um curto prazo, um longo prazo, não sei dizer. Sei dizer que o bom é a gente proteger o nosso capital da inflação, isso sempre. E os fundos imobiliários também são uma maneira de você proteger, por mais que eles deem um tempo, não corrijam automaticamente, tá? O fundo ele aluga imóveis, uma grande maioria dos fundos, então se você está alugando imóvel, você tem pelo menos 6 meses de reajuste de aluguéis, tá? Mas ele vai reajustar pelo IGPM ou pelo IPCA, que inclusive é o índice que mede a inflação, então você vai ter o reajuste também da inflação. Legal, pessoal. O que mais que eu preciso falar para vocês? Um erro bem comum, né? Dexter, olá, tudo bem? Quais as perguntas de hoje? Você sempre manda pergunta bem complexa, manda lá. Gosto de responder as tuas perguntas. Sempre a gente aprende, todo mundo aprende contigo. Manda aí. Gente, outra coisa. Quem está saindo, quem nunca investiu, tá? Tem dinheiro na poupança, vê que está perdendo dinheiro hoje com a poupança, realmente, a inflação dá mais que a poupança, está perdendo dinheiro, quer tirar o dinheiro da poupança e quer investir. E quer ir direto para as ações, direto comprar ações, porque todo mundo está falando de ações, eu vou comprar ações, mas não sabe analisar uma empresa, não sabe como comprar uma ação. Muito arriscado você começar no mercado comprando ações. Tá? Sugiro que comece CDB, LCI, LCA, Tesouro, e aí sim, depois, quando forem para a renda variável, comece pelos fundos imobiliários, que oscilam menos, tá? Eles têm uma rentabilidade todo mês, oscilam menos, para você se acostumar com esse sobe e desce do mercado. Por quê? Se você comprar uma ação, quem comprou lá em janeiro, em março teve a pandemia, aí caiu todas as ações, tudo caiu. Você fica desesperado. E aí se você vende as ações lá em março com uma desvalorização de 50%, você vai demorar muito tempo para recuperar essa desvalorização que você teve. Então, quando você entrar no mercado, você tem que estar preparado para que isso ocorra, para você ficar tranquilo com aquilo. Você não pode investir no que não vai te deixar dormir. Você vai ficar preocupado com aquilo. Então você tem que ficar preocupado. Não investir em ações no valor que você vai precisar num curto prazo. Investe lá. Hoje, por exemplo, a gente está em setembro, as ações já recuperaram todo o seu valor, que caiu em março. Então se você não se assustou lá em março, tranquilo. Você já teve recuperação do teu capital. Tá? Além do que você ainda recebeu alguns dividendos nesse meio tempo. Tá? Mas se você não está preparado isso, você não tem estômago para isso, não entre em ações. Dexter, gostaria de saber sobre o deságio do Tesouro Selic. Legal, boa pergunta. Fala-se muito do Tesouro Selic ultimamente, né, nos últimos dias. Tesouro Selic, muita gente, mas o Tesouro Selic está negativo. Eu fui olhar lá e o Tesouro Selic tem a rentabilidade negativa. Gente, não precisa se preocupar. Inclusive, o Tesouro Selic continua sendo a melhor ferramenta para você guardar dinheiro para a reserva de emergência.
tá? Ele não tem a maior rentabilidade do mundo, mas ele tem uma rentabilidade, uma liquidez imediata, D+1, ou seja, se você pedir o teu dinheiro hoje, amanhã está na tua conta, tá? E se você deixar, agora está no deságio do Tesouro. No final do mês ali ele vai corrigir, vai te entregar os mesmos 2%, o 100% do CDI, da taxa Selic, né? Então não vai te dar prejuízo algum. E inclusive eu tenho hoje metade do meu valor, metade do que eu ganho da minha reserva de emergência no Tesouro Selic, tá? Por que eu tenho só metade? Antes eu tinha até o valor total da minha reserva no Tesouro Selic. Ele é o investimento mais seguro que existe, inclusive mais que a poupança, e com a vantagem que a poupança só rende 70% da taxa Selic, enquanto ele rende 100%, tá? Mas por que eu tenho metade? Simples fato que na pandemia, lá em março, que eu falei que caiu as ações, o Tesouro Selic ou o Tesouro Direto total, todo ele, o governo ele teve um problema de resgate. Você não conseguia resgatar no momento ali, caiu o sistema dele ali, você não conseguiu resgatar naquele momento. E como eu tinha esse dinheiro para comprar ações, não tive um grande prejuízo porque elas continuaram caindo, mas tive um prejuízo porque eu não consegui resgatar todo ele no momento que eu queria, no dia que eu queria. Um dia depois ele estava disponível. Mas mesmo assim, então o que eu faço? Eu tenho metade da minha reserva de emergência no Tesouro Selic e outra metade num CDB que pague pelo menos 100% da taxa Selic, do CDI, tá? Com liquidez diária, tá? Então ele tem que estar com liquidez diária. Então eu tenho metade lá. Se eu precisar agora, no momento, ele cai na hora na minha conta, eu vou lá e compro, tá? E no outro momento eu vou lá e resgato, se eu precisar de todo ele, o do Tesouro Selic, certo? Qual o limite máximo para devolução do dinheiro do FGC? Então, não tem um limite assim, de tempo, né? Acredito que tu fala. Limite de tempo máximo, que o limite de valor é 250 mil, tá? Limite de valor é 250 mil até 250 mil por instituição, não é por CPF. Então, se você tem 1 milhão e você quer investir num CDB de banco, você divide em algum CDB até 250 mil cada banco. Você vai estar protegido em todos eles. Se qualquer um deles quebrar, se todos eles quebrar, o FGC vai cobrir o teu valor. Para quem não sabe, gente, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Se você investir no CDB ou em qualquer outro investimento de bancos ali, o FGC vai te pagar, tá? Vai te pagar o valor até 250 mil reais, você não perde dinheiro. Então é bem interessante porque é uma segurança a mais que você tem. Se eu comprar um fundo imobiliário com um único ativo e essa empresa quebrar, perco todo o meu dinheiro ou tem alguma devolução? Não, fundo imobiliário é que nem ação, tá? No fundo imobiliário você tem da mesma forma que ação. Você investe ali, se aquele fundo quebrar, você vai perder o teu dinheiro. Por isso que você não deve investir o valor total, tá? Você não deve investir o valor total num fundo só. O que se recomenda quando se investe em fundos é que você invista em 15 fundos, tá? Agora, se você está comprando R$100 por mês, compra R$100 nesse mês, compra R$100 no outro mês, tá? E aí você vai comprando, tá? Todo mês até você formar um patrimônio aí de uns 15 fundos imobiliários, mas lá com 10, 12 você já está bem diversificado. Legal? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. O limite de tempo do FGC para te pagar. Normalmente o FGC vai te pagar com 60 dias, 90 dias, tá? Mas pela regra lá ele pode te pagar até 4 anos, tá? Então você pode ficar até 4 anos, por mais que você não perca dinheiro, você pode ficar todo esse tempo. Mas pelo que eu vi ocorrer na prática, com 60 dias ele paga o valor, tá? Assim que uma instituição quebre. O que também não é bem comum, não é uma coisa comum de se acontecer,
Eu nem lembro a última vez que isso ocorreu. Não lembro agora de cabeça a última vez que um banco quebrou e tiveram que acionar o FGC para cobrir. E você tem muitos bancos hoje ali e bem consolidados também. Você não precisa, por causa de 0,01 centavo, você escolher aquele banco que está pagando esse valor a mais. Não vai fazer muita diferença. Como fazer marcação a mercado? Tem alguma estratégia? Poxa, aí você pegou pesado. Marcação a mercado. Para quem não sabe, gente, marcação a mercado é o que define o valor dos títulos do Tesouro Direto. Tesouro IPCA e Tesouro Pré-fixado. O Dexter quer uma aula sobre isso, mas isso aqui a gente demora mais que uma live inteira para colocar. Mas só para vocês saberem, uma marcação a mercado, por exemplo, você comprou um título pré-fixado do Tesouro, tá? Digamos que hoje você pagou no título o valor de R$1.000 nesse título. E esse título você comprou, ele vai te dar uma rentabilidade X por 10 anos, por exemplo, tá? Se você carregar esse título pelos 10 anos, só resgatar no prazo final, vai ser aquele percentual ali que ele vai te pagar, digamos 6%. Ele vai te pagar os 6%, os R$1.000 corrigidos, 6% ao longo desses 10 anos. Agora, se você resgatar antes, tá, esse título, você tem o fenômeno que ele fala da marcação a mercado, que esse título oscila ao longo do tempo. Por mais que seja renda fixa, ele tem uma oscilação. Então você pode resgatar tanto menos dinheiro, se você precisar vender antes do prazo, ou mais, dependendo da marcação a mercado, que é esse fenômeno que joga o título para baixo ou para cima, tá? Então isso depende muito, mas não dá para a gente falar muito coisa sobre marcação a mercado. Mas basicamente os juros baixos ali, o valor do título maior, os juros sobe, o valor do título menor, tá? Ele, de uma forma bem simples, é isso que ocorre com a marcação a mercado. Mas eu sugiro que, se você comprar um tesouro IPCA ou pré-fixado, que você carregue até o vencimento. Ah, comprou para 2035? Carregue até lá. Porque se você especular que isso aí não é um investimento, se você pretende resgatar antes, você está especulando. E aí quem especula pode perder dinheiro, tá? Então, não sugiro você especular com títulos do Tesouro Direto. Embora são uma ótima maneira de rendimento e fixa, você pode ter sim prejuízo. Tem algum app para TEDs e Docs em novembro ou vai ter só dentro de apps de bancos? Beleza, tá falando do Pix, tá? Eu comentei um pouco antes, no início da live, sobre o Pix, mas só retomar aqui. O Pix, ele não é um aplicativo, ele é uma ferramenta disponibilizada pelo Banco Central que vai ficar dentro dos bancos, tá? Dentro do aplicativo do teu banco, por exemplo, você vai ter esse aplicativo. Por enquanto ele vai ser disponibilizado para todos os bancos grandes e para os bancos menores que fizerem adesão. Sei que o Banco Inter já fez, o Sicoob já fez, tá? Aí Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, tá? Esses bancos aí também vão ter acesso ao Pix. E o que é o Pix? Ele é uma forma muito ágil, inclusive, de você fazer transferências bancárias, diferente da TED, que demora tempo. Com ele você faz em 10 segundos, o dinheiro está na conta, tá? Ou mesmo pagamentos você faz, e o melhor de tudo é que ele é de graça, tá? Você consegue fazer transferências de graça, tá? Não paga nada, é tudo, até onde eu sei, para ser uma ótima ferramenta para nós, usuários. É de graça, ele acontece isso na hora, é seguro. Você não precisa também aquele monte de, para fazer uma TED, você precisa do CPF, você precisa do nome da pessoa, do banco, da agência, todos esses dados. E se alguma coisa não dá certo, volta a TED, né? E aí você tem que refazer e muitas vezes paga por isso. No caso do Pix, você pode cadastrar chaves, que por exemplo pode ser o teu nome. Você cadastrou o teu nome, deu o nome para a pessoa, ela vai lá, vai colocar o teu nome e vai transferir o dinheiro. Ou o teu celular. Ah, eu tenho o teu celular no WhatsApp, eu vou colocar aqui e vou transferir o dinheiro para ti. Teu e-mail também é possível.
Então você pode cadastrar várias chaves. Posso ter a chave, meu celular no banco A, o meu nome no banco B, o meu e-mail no banco C, tá? E o meu telefone no banco D. Enfim, eu posso ter tudo isso e transferir com qualquer um deles sem ter todo aquele monte de informações que para a TED é necessário. Se uma pessoa gostar de receber semestralmente com título de juros semestrais, qual estratégia usar para se aposentar com juros semestrais, sem ser no IPCA, para com os juros semestrais aposentar? Nos juros semestrais você tem no Tesouro, você tem duas opções, tá? O Tesouro IPCA, tá? É uma delas, e outra só o Tesouro pré-fixado. No Tesouro IPCA, se você escolher receber o valor a cada 6 meses, você recebe os juros a cada 6 meses na tua conta, e no Tesouro pré-fixado a mesma coisa. Você tem duas opções. Ou você recebe todo no vencimento, lá em 2026, 2035, o título que você escolher, você vai receber lá na frente. Ou você recebe a cada 6 meses. Isso é ideal para quem já está em fase de aposentadoria e que precisa de uma renda para sobreviver, tá? E isso para essas pessoas que precisam ter uma renda mais para sobreviver, para pagar as contas, ou enfim, para que seja, é legal. Agora, para quem está buscando construir um patrimônio maior, aí é ideal que você não receba a cada 6 meses, que você deixe esse título, esses juros que vão se multiplicar, vão fazer o juro sobre juro, e o valor que você vai resgatar lá no final é muito maior. Por quê? Porque além do valor do título, tá, você tem ainda o valor dos juros que vão sendo reaplicados, e isso vai fazendo o teu patrimônio crescer bem mais, certo? É possível com pouco dinheiro? Sim, a partir de R$30 você consegue investir no Tesouro, e são formas muito seguras de se investir, tá? E com pouquíssimo dinheiro, tá? Além disso, aí se você não quiser, aí você pode ir para os fundos imobiliários, por exemplo, com R$100 você compra bons fundos que recebe mensalmente aí os dividendos, os aluguéis. Legal, gente? Então assim, ó, na quinta-feira a gente tem uma live, para quem não pegou no começo, uma live muito top. A live é com o Matheus Barrela, é analista da XP Investimentos. Ele vai ensinar pra gente como que eles fazem lá dentro da XP para analisar cada investimento, o que é um critério importante. A gente, principalmente para quem está começando, é uma aula muito legal. Ele me ajuda muito com os investimentos, com algumas dúvidas que eu tenho, tá? Seja em ações, fundos imobiliários, ele dá umas dicas, umas sacadas fenomenais assim, e que muitas vezes a gente, poxa, como que eu não pensei nisso? E antes de trabalhar na XP, ele trabalhou num grande fundo, eu não lembro agora de cabeça o nome do fundo, tá? Mas ele trabalhou num grande fundo e ele tem aquela análise daqueles fundos, como que os fundos grandes pensam, como que eles vão comprar, como que eles vão constituir o capital daquele fundo. Então ele pode dar umas dicas valiosas aí para a gente ganhar mais dinheiro ainda, rentabilizar ainda mais o que a gente já tem e quando fazer novos aportes também saber. Legal, galera? Se você é fera, valeu, você que é fera, pergunta sempre de qualidade aí, deixa a gente sempre falar muito aí, muito bem e levar mais conteúdo para as pessoas que estão aí assistindo, né? Muitas vezes a gente não sabe o que vocês querem saber, quais são as dificuldades, então sempre que vem perguntas, a gente, é muito legal a gente conseguir falar o que vocês querem saber que está ajudando muito mais vocês a construir um capital, construir um patrimônio de uma forma muito sólida e muito organizada. Não busco, se vocês buscam especular, ganhar dinheiro em curto prazo, não vejam meus vídeos, não é comigo, tá? Eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro de uma forma sólida, sem perder dinheiro degrau por degrau no longo prazo. Vocês têm que ter mais paciência, mais consistência, mas com certeza vocês vão ganhar de uma forma muito sólida. Certo, galera? Espero vocês quinta na live, tá?
Beijo grande, até a próxima!